Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje temos um episódio aqui diferente de todos os outros. A gente já chegou aí na casa de mais ou menos 20 episódios, pouco mais, pouco menos. A verdade é que, desde que a gente começou essa jornada do conhecimento, batendo papo com diretores tributários, funcionários públicos, vereadores, auditores da Receita Estadual, executivos, contadores, muita gente boa a gente trouxe aqui, tanto de Curitiba quanto de São Paulo. Na verdade, a gente foi percorrendo vários assuntos, diversos assuntos, que me trazem apenas uma certeza: o sucesso deixa pistas. E a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos que são caros a cada um desses convidados, como atitude, como a questão de falar inglês, como a questão de adaptabilidade. Falamos um pouco sobre erro inútil, enfim, falamos sobre 20, 30 assuntos que são caros a esses nossos convidados. E eu aqui estou tendo a ideia de ter esse bate-papo aqui com vocês. Então esse episódio sou eu aqui sozinho, tentando sumarizar um pouco o que a gente falou aqui ao longo desses 3, 4 meses de podcast, para que fique gravado assuntos que realmente são caros a esses profissionais e que adicionam valor às suas respectivas trajetórias. Vamos passar ponto a ponto, comentando um pouquinho, recomendando um livro, outro pouquinho. Vocês vão ter oportunidades, inclusive, de utilizar o link que eu vou disponibilizar aqui no podcast, para que vocês possam comprar alguns desses livros na Amazon e também ajudar aqui o podcast com esse comércio, com essa compra aí dos livros, estudar um pouco mais, ter acesso à literatura que muitas vezes foi citada aqui ao longo desses episódios. Outro assunto que me ocorre, trazido pelo meu queridíssimo amigo Rafael Toribio, é o feedback. E o Rafael, ele dá um depoimento até de certa forma comovente, vindo de alguém com uma bagagem tão grande, com um sucesso tão extraordinário na carreira, quando ele fala que ele mesmo, durante muito tempo, não gostou de receber feedback. E ainda hoje recebe feedbacks com alguma dificuldade. Isso é da natureza humana. Então, quando a gente fala de uma maneira romântica e até cínica de que, poxa, a gente está pronto para receber feedback, feedback é um presente, ele é tudo isso. Agora, a nossa natureza é a de ter alguma resistência ali, de receber críticas. Eu achei muito legal essa passagem no episódio do Rafael, em que ele fala de uma maneira muito transparente, muito genuína, sobre o feedback. Confere lá. Uma das passagens mais marcantes desses primeiros episódios aí, desde o início do ano, se deu com o Felipe Laufer também. Num dado momento, ele fala que nossa vida é muito curta para ficar fazendo o que não gosta. Ele chega até a dar um exemplo de um desafio que ele tinha pela frente, e a filha dele fala: pai, o mais importante é se divertir. E ele fala de uma maneira muito genuína sobre isso. Eu achei muito legal essa passagem. Isso me remete bastante a um clássico do João Branco, De Propósito. O João foi executivo de marketing do McDonald's e agora está numa carreira solo. Ele escreveu esse livro sensacional. Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado. Eu separei um trecho aqui, bem bacana, na página 30, em que ele fala que, por fim, precisamos lembrar que aproveitar a vida apenas na velhice é diferente de desfrutar bons momentos ao longo de toda a vida. De certa forma, é como se você estivesse num rodízio e se propusesse primeiro a comer tudo o que mais odeia, para só então comer o que gosta. Quando chegar o momento da sua comida preferida, provavelmente você não terá o mesmo apetite. Então imagine que você fica ali comendo cupim, comendo um monte de coisa e deixa a picanha para o final.
Eu achei bem legal essa reflexão do João Branco, vai ter um link nesse episódio que vai levar você direto na Amazon, se você tiver interesse em aprofundar. É um livro sensacional, ele já está na lista da Veja dos best-sellers há muitas semanas. Eu li esse livro em um dia, 2 dias, um final de semana, e foi sensacional. Uma reflexão interessante também apareceu no episódio com o meu amigo, meu colega Rodrigo Silva. Isso até virou corte. Num dado momento, o Rodrigo diz assim: você não é o core business, mas você impacta um negócio. E o Rodrigo falava justamente do grande desafio que é você deixar de se tornar um consultor numa empresa de consultoria, numa Big Four, em que você realmente é o core business, você fatura serviços, você participa, entrega projetos para os seus clientes, e num dado momento você muda para o outro lado da mesa, se torna um executivo de uma montadora, de um laboratório farmacêutico, de uma empresa de serviço, e você não é mais o core business, mas você impacta o negócio. Porque um projeto de investimento, um projeto de ampliação do negócio, um doing business, um site selection, uma operação estruturada, um spin-off, você tem ali uma questão tributária com certeza para ser endereçada. E sobre isso que o Rodrigo falava, da diferença do papel que era o consultor e como é a vida dele hoje como executivo. Então, uma das grandes passagens aqui dessa mudança de mentalidade, tem gente, não se enganem, que sai da consultoria, se torna executivo e depois volta para a consultoria porque não consegue se adaptar. E tem aqueles também que estão na carreira executiva, vão para a consultoria e retornam para a carreira executiva porque também não conseguiram se adaptar. Olha aí o tema da adaptabilidade aparecendo novamente. Então, fica aqui essa menção ao Rodrigo, né, da questão do core business, da passagem dele, né, da Inuai para depois para Volvo, e que eu achei bem marcante também dentre os episódios desse primeiro trimestre do ano. Nunca fui atrás de salário, disse a minha amiga Francine Vidal. Explicava ela sobre o salário financeiro e o salário não financeiro. Aliás, semanas antes, eu tive com o marido dela, o Marcos Souza, também esteve aqui comigo falando sobre isso, e naquele episódio eu comento da conexão que eles têm, estavam muito alinhados. Eu me lembro que quando ela teve aqui, o episódio dele não tinha nem ido para o ar ainda, e eles falaram exatamente a mesma coisa. Ou ensaiaram bem antes de vir gravar o episódio, ou realmente tem esse alinhamento aí na vida pessoal, o que é muito bacana. E ela explicava que sempre foi muito atrás de desafios, de estar sempre aprendendo, trabalhando com mais gente ou com mais responsabilidades, e que o salário acabou se tornando sempre uma consequência dessa busca dela de estar sempre aprendendo coisas novas e através de novos desafios. Então, fica aqui essa reflexão, essa questão de financeira, de ir atrás do maior salário ou não, isso é de cada um, não tem o certo, não tem errado. Eu não estou na sua casa quando chega aquele boleto, então não adianta nada eu dizer o que você deveria fazer ou não fazer, mas fica essa reflexão de realmente você estar buscando muito mais por desafios e por novos aprendizados do que objetivamente por grana. Você pode, às vezes, ganhar mais grana e se enfiar ali num ambiente de trabalho horroroso, com pessoas horrorosas, não aprender, ficar estagnado. Você vai ver que, com o passar do tempo, você vai perceber, né, arrependido dessa mudança. Isso, quando a gente pensa no longo prazo, carreiras de 20, 30 anos, isso faz todo sentido. A Francine Vidal também trouxe uma outra frase no episódio dela, eu não lembro se ele virou corte ou não, que falava que se a empresa, por esse motivo, ela falava de uma situação, de um aniversário dos gêmeos, a Alice e Vicente, e ela explicava que ela já tinha agendado o buffet para a festa, e num dado momento pediram para ela um relatório de última hora para mandar para o exterior, e que ela teria que trabalhar naquele final de semana. Ela falou, não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Ou seja, você precisa colocar alguns limites, tentar impor alguns limites, né? E ela falava muito sobre isso. Se a cultura da empresa é te retalhar, né, se você der um não, né? E aí a gente falava da questão de saber dizer não,
falavam bastante sobre o episódio da Sigrid, né? E a Francine define bem, se a empresa te retalhar por causa disso, você não está no lugar certo. Né? Você deveria partir para uma busca do lugar certo. De certa forma, essa mensagem se conecta àquela outra da Francine, que nunca troquei de empresa por salário, porque envolve essa questão do salário indireto ou do salário não financeiro, que muitas vezes é o que te torna mais feliz, te dá mais propósito para aquelas coisas que você faz no dia a dia. O meu amigo Adler Voxikos, que esteve aqui comigo, foi um bate-papo sensacional. Ele citou livros, filmes, foi bem incrível. E ele, num dado momento, comentou: a minha intenção de vida é ser relevante para meus clientes. Achei interessante aquilo porque fala bastante também de propósito. Poxa, eu quero ser relevante para os meus clientes e todo o resto é uma consequência. Eu quero agregar valor para o negócio deles. Isso me remeteu ao livro da Estratégia do Oceano Azul. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas esse livro também vai ter um link para aquisição na Amazon. A Estratégia do Oceano Azul, como criar novos mercados e tornar a concorrência relevante. Esse livro é sensacional porque ele fala do dilema entre o Mar Vermelho, que é rodeado por tubarões, que você tem uma concorrência, você geralmente parte para essa concorrência via preço e canibaliza preços e margens, ou você tem a possibilidade de criar, de inovar e trabalhar num oceano azul. Então, quando a gente pensa que alguém está pensando em ser relevante para o meu cliente, no caso do Adler, de certa forma é a busca da estratégia do Oceano Azul. Falando um pouquinho, né, da contracapa, da quarta capa do livro, né, ele fala justamente isso, que ele, já traduzido para 44 idiomas, se tornou uma obra de referência adotada por organizações do mundo inteiro, ao desafiar tudo aquilo que se julgava saber sobre os requisitos para o sucesso estratégico. O resultado de uma concorrência acirrada nada mais é que um oceano vermelho sangrento repleto de rivais que lutam entre si por uma parcela de lucros cada vez menor. Com base num estudo de 150 movimentos estratégicos, os autores afirmam que o êxito duradouro não decorre da disputa feroz entre concorrentes, mas da criação de oceanos azuis, novos e intocados, espaços de mercado prontos para o crescimento. Com toda certeza, quando o Adler tem essa intenção de criar valor para os seus clientes, se tornar relevante para os seus clientes, ele está adotando uma estratégia do Oceano Azul. Interessante, muito interessante a leitura desse livro. Ainda no episódio com Adler, ele fala da importância, ele é advogado, atua com contencioso, da importância de conhecer o negócio do cliente. E ele dá alguns exemplos de consultorias, de advogados que vendem teses de prateleira. Né? Quantos de vocês aqui já não receberam ligações, por exemplo, de alguém que quer vender uma tese de crédito de PIS e COFINS, sendo que a sua empresa está, por exemplo, no cumulativo. Né? Então, esse tipo de abordagem comercial, que é horrorosa e se dá por telefone, por e-mail, por LinkedIn, ela deveria ser simplesmente abandonada. Quer dizer, o approach comercial feito por um consultor, por um advogado, dessa forma, absolutamente não contribui em nada e muitas vezes cria ali uma animosidade do executivo que não quer mais atender aquela pessoa, porque muitas vezes até são um robô que está mandando mensagens ali automáticas para você. E o Adler comenta na questão de conhecer bem o negócio do cliente, ou seja, ele que tem essa cultura de visitar ali o chão de fábrica, tentar entender os processos, os produtos, por que o produto é mais caro, o que é mais barato, o que tem de estratégia por trás. E com isso se constrói um repertório para se montar operações com propósito negocial e que a consequência ali pode ser, eventualmente, uma economia tributária. Então, achei bem interessante esse aspecto trazido pelo Adler, que eu acho um diferencial quando a gente pensa em abordagem comercial mais responsável, mais propositiva, e que realmente o cliente, do lado de cá do telefone, pensa, poxa, alguém pensou em mim e teve ali uma abordagem mais customizada com o meu negócio. O meu amigo, irmão,
Marcos Vinícius José de Souza. No episódio dele eu falava que ele é a orelha esquerda do meu livro Manicômio Tributário. Num dado momento ele fala que sempre buscou, né, nos diferentes a complementaridade. No mundo em que se fala cada vez mais de diversidade, de complementaridade, é muito importante você ter num time pessoas que consigam ter um exercício de hermenêutica mais fluidas, trabalhando com aquelas que gostam mais de conta, fazem conta, lidam com planilhas, outro mexe mais com PowerPoint, outro mais com Alteryx. É dessa complementaridade que se constrói as grandes fortalezas dos grandes times tributários, seja em consultoria, seja na carreira executiva. Então, o Souza trouxe esse aspecto aqui na entrevista dele, muito bacana. Confere lá. Aspecto trazido pelo meu amigo Gazotto, sócio de consultoria tributária da Inuai. Ele fala que o aprendizado é contínuo. Eu lembro que isso veio ao corte no episódio dele, e a gente está justamente passando por esse momento do lifelong learning. A gente aprende o tempo todo. A gente aprende ouvindo um podcast como esse aqui, a gente aprende ouvindo esse podcast, indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, lavando uma louça, pedalando, caminhando na rua. A gente pode aprender, obviamente, lendo um livro, a gente pode aprender até na sala de aula. Acho que essa é a grande mensagem do aprendizado contínuo. A gente está sempre aprendendo conversando, aprendendo com a diversidade, com pessoas que pensam diferente. Então, no meio dessa polarização toda que se passa no mundo todo, você ter a arte de estar sempre aprendendo e aprendendo com os diferentes, acho que cria bastante valor no processo, seja ele de atração de novos talentos, seja de retenção de grandes talentos em times vencedores. Confere lá, isso está lá no episódio com meu amigo Ricardo Gazotto. Então, eu queria agradecer você que ficou até agora acompanhando esse episódio, um episódio solitário, mas não menos rico de conteúdo do que aqueles em que eu tive acompanhado, bem acompanhado, com amigos queridos, com executivos, consultores, advogados. Eu tenho aqui uns recadinhos para a gente finalizar esse episódio. Primeiro ponto, alguns livros que eu citei aqui, vocês podem comprar nesse link da Amazon, que eu vou disponibilizar por aqui. Vocês podem entrar ali, acessar, vai ter um cupom de desconto. Através desse cupom, vocês conseguem adquirir esses livros que eu fui comentando aqui ao longo do episódio. Segundo ponto, continuo contando aí com o contato de vocês, perguntas, sugestões, críticas, aquilo que vocês quiserem me mandar para o WhatsApp, eu respondo. 419-9569-3841 de Curitiba. Você me manda pergunta, manda crítica, manda sugestão e eu leio aqui no ar, nos episódios com outros convidados. Terceiro ponto, redes sociais. Augusto Flores Oficial no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Curte lá, interaja comigo, comente, critique. Faça o que bem entender lá, que eu levo em consideração tudo isso para a gente estar sempre melhorando o nosso conteúdo. Você consegue me achar também no website www.augustoflores.com.br. Ali você encontra cursos, livros, você pode agendar uma mentoria, você vai ter acesso a lives, palestras que eu já fiz. Tem muito conteúdo por ali. Fique muito à vontade para acessar, para se cadastrar na newsletter. Eu falei aqui um pouquinho sobre os meus cursos ao longo do episódio. Então, esses cursos, eles abrem agora pré-inscrições. Vocês podem se cadastrar lá pelo website augustoflores.com.br para ser avisado através de e-mail quando esses cursos estiverem abertos na nossa plataforma Hotmart. E, finalmente, falando, né, que cursos que são esses? Introdução à carreira tributária, lembrando, né, o curso novo, e também gestão tributária de multinacionais. São cursos diferentes daquele que eu já tenho na minha plataforma, que é Técnicas Poderosas de Gestão Tributária e Gestão de Riscos e Oportunidades Tributárias. Esses já estão sendo oferecidos desde o ano passado, 2022, e agora esses cursos novos eu estou abrindo pré-inscrições e você pode ir lá
fazer a sua pré-inscrição para ser avisado, para se cadastrar, para se inscrever antes da hora. Eu tenho ali algumas promoções especiais para te conceder se você fizer esse pré-cadastro. Muito obrigado, até a próxima.